O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo esse trecho do Evangelho que nos mostra Jesus respondendo com muita firmeza para aqueles que queriam sinais, nós somos chamados a refletir sobre a nossa fé e sobre o nível em que nós já conseguimos chegar. Se nós somos ainda cristãos que buscamos também sinais, ou se nós já superamos essa fase, que é uma fase infantil, para sentirmos em relação a Deus aquela confiança que independe de provas, porque as provas elas existem e são provas muito fortes. O fato de existirmos, de estarmos aqui sobre essa terra, o mistério da vida, a natureza que nos circunda, tudo aquilo que vive e que respira fala de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando enfrenta aquele grupo de pessoas que querem sinais, Ele tem plena consciência de que, para quem foi atento, os sinais deram que sobraram. Foram muitos sinais. Imaginem só a cura daqueles homens que eram leprosos. Imaginem só o cego que recuperou a vista. Imaginem a menina que voltou a viver, o filho da viúva que ia ser enterrado e foi ressuscitado. Então, sinais era o que mais aquele povo tinha. Mas mesmo assim eles queriam colocar à prova Jesus, por quê? Porque na verdade eles não tinham amor nenhum por Ele. Nem por Ele, mas na verdade nem por Deus. Porque o Pai, que eles diziam que serviam, na verdade tinham com o Pai Criador de todas as coisas uma relação de troca, em que eles queriam oferecer algo e receber algo. Foi o que nós ouvimos hoje na primeira leitura, quando o profeta Miqueias diz que, falando em nome de Deus, é Deus que fala através de Miqueias, diz que ele não se interessa da quantidade de touros que eles tinham para oferecer, a quantidade de óleo que eles tinham para queimar. Ele não se interessa da quantidade de rituais que eles queriam oferecer. Aquilo que Deus quer é uma mudança de vida, é uma transformação interior. E isso vale até hoje. A oração que nós fazemos, ela tem muito valor diante de Deus quando é acompanhada de uma prática concreta, porque senão é só um balbuciar de palavras, mas não chega a produzir nada nem em nós
e muito menos na humanidade. Por isso é que a palavra de Deus hoje fala muito bem para cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos ter esse cuidado. Primeiro, não ficar aí procurando sinais, porque quem procura sinal procura porque não confia. E nós estamos no ano da misericórdia, e por estarmos no ano da misericórdia, nós precisamos meditar a todo momento sobre a confiança em Deus. O pedido maior que Jesus misericordioso nos faz é: confiem em mim. E nós respondemos: Jesus, eu confio em vós. Quem confia não precisa de sinais. Vai adiante, porque confia. Olha quanto exemplo bonito nós temos na história da igreja. Se nós começarmos aqui só em pensar, já vieram aí mais de 10 na minha cabeça e acredito na cabeça de vocês também. Quantos exemplos bonitos. Mas nós não precisamos nem voltar tanto no tempo, não. Aqui me veio rapidamente o exemplo que a gente conhece muito bem, mesmo quem não é de Belém conhece. Dom Vicente Joaquim Zico me veio na hora quando eu imaginei um exemplo de confiança em Deus. E quem de vocês vai dizer que não era? Uma confiança em Deus. E quantas pessoas que sentaram nesses bancos aqui na Basílica e participaram de missas, senhoras do apostolado da oração, do cursilho de cristandade, senhoras que vinham aqui para poder pedir uma graça, senhores, pais e mães de família, jovens, que hoje estão com Deus e são santos, porque confiaram em Deus e não precisaram de sinais. Porque quem precisa de sinal é porque quer ver espetáculo. E Deus não é artista para fazer espetáculo, não. Deus é o Criador de todas as coisas, a quem nós devemos ter um profundo respeito. Um respeito tão grande que faz com que as nossas atitudes se transformem, mudem. E é isso que Ele espera de nós. No final dessa primeira leitura que nós ouvimos hoje, Ele diz que quer que os homens façam o bem. O que o Senhor exige de ti, principalmente que tu pratiques a justiça e ames a misericórdia. Praticar a justiça e amar a misericórdia é o remédio para todo o problema que hoje a humanidade está passando, para todo lado. Daquilo que a gente tem acompanhado fora do Brasil para aquilo que está bem perto de nós. Praticar a justiça e amar a misericórdia. Eu estava lembrando das vítimas daquela situação lá da França, né? Mais de 80 pessoas. Quantas famílias que estão sepultando seus filhos, irmãos, pai, mãe. A humanidade, ela está ferida. E tem alguém que pode curar as nossas feridas. É Jesus. Mas ao invés de ficarmos pedindo sinais, nós temos que aprender a confiar nele. A fazer com que cada atitude nossa seja pautada no que ele ensina. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, para todos nós, a começar dos sacerdotes, todos nós precisamos a todo momento estar numa vigilância grande para que nossas ações sejam pautadas pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele nos fala no Evangelho. E hoje Ele diz: olha aqui, nenhum sinal será dado. Até hoje, o maior sinal que nós temos é o grande evento que Ele, com muita obediência e humildade, realizou. Se entregou nas mãos daqueles que o prenderam, passou por aquele processo injusto, porque não tinha acusação nenhuma, sofreu tudo com muita dignidade, calado. Ele podia gritar dizendo que aquilo era injusto, mas ele ficou calado, porque ele sabia que a aparência era uma, mas a realidade era outra.
Ele não estava fazendo aquilo porque os chefes dos fariseus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes estavam com inveja dele, não. Ele estava fazendo tudo aquilo por uma razão muito maior. Comprar com o sangue dele a cada um de nós, aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois. Portanto, queridos irmãos e irmãs, essa é a nossa fé, uma fé bonita, verdadeira, não é uma fábula. Eu fico preocupado porque nos últimos tempos, muitas pessoas que até frequentam a igreja olham para o Evangelho como se o Evangelho fosse uma fábula, uma historinha. Não é. O Evangelho é palavra eterna de Deus. É uma verdade absoluta, incontestável, porque é a verdade única, aquela que vem de Deus. O Evangelho é para nós tudo o que nós precisamos para poder crescer, degrau por degrau, e em coisas mais perfeitas, como diz Santo Antônio Maria Zacaria. É uma das expressões mais bonitas do nosso santo, Santo Antônio Maria Zacaria, que diz: crescer degrau por degrau e em coisas mais perfeitas. Mas para isso é preciso aderir ao Evangelho. É preciso olhar para Jesus Cristo não como um vulto da história da humanidade, mas como aquele que é o autor da história. Por Ele e para Ele e nele, tudo existe. E é essa a nossa fé. E é por isso que nós temos que ter uma responsabilidade grande. E não permitirmos que a nossa fé seja infantil. Mas ela tem que progredir, ela tem que tornar-se uma fé amadurecida. Uma fé adulta. Uma fé que não sacode por qualquer coisa, não. Tem gente que basta qualquer situaçãozinha e diz assim: eu não vou mais na igreja. Eu digo: você ia por causa de quem? Então significa que você não acreditava naquilo que dizia. Eu fico impressionado como certas pessoas deixam a Santíssima Eucaristia, e nós estamos num contexto muito especial, porque estamos nos preparando para o Congresso Eucarístico, que acontecerá daqui a 27 dias. Então, nós estamos nesse contexto, e eu fico imaginando quantos irmãos e irmãs que abandonaram a Eucaristia. Eu me lembro uma vez uma pessoa que tinha deixado a igreja para ir participar de uma seita, e eu fui visitá-la e disse assim: e a Eucaristia? E aquela pessoa olhou para mim e disse assim: é mesmo, padre? Eu nem tinha pensado. No outro dia ela estava na igreja para receber a comunhão. Viu? E é isso. E nós temos que contemplar, compreender e amar essa maravilhosa presença de Jesus na hóstia sagrada. Uma fé adulta, quando entra na fila para receber, uma pessoa que tem uma fé amadurecida, ela recebe a Eucaristia com plena consciência de que não é um pedacinho de pão, mas é a profunda humildade de Deus que se faz realmente presente no seu corpo, sangue, alma e divindade, para poder fortalecer a alma de nós, pobres criaturas, que precisamos dele a todo momento. Queridas irmãs, queridos irmãos, que essas palavras que hoje nós ouvimos, tanto da profecia de Miqueias, quanto do Evangelho que acabamos de escutar, que essas palavras nos encorajem para que nós sejamos cada vez mais católicos adultos, cristãos amadurecidos, firmes na fé, que nós não nos deixemos abalar pelas ventanias e pelas tempestades, mas que nós sigamos firmes, sabendo em quem nós confiamos. E a nossa confiança está em Deus. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, nada o pode abalar, porque é firme para sempre. Que a palavra de Deus traga para nós a força que precisamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.